Segunda parte, capítulo 8, Expiações terrestres, parte B. Cismel cisgou. Este não passou de um pobre israelita de Vilna, falecido em maio de 1865. Durante 30 anos, mendigou com uma salva nas mãos. Por toda a cidade era bem conhecida aquela voz que dizia: lembrai-vos dos pobres, das viúvas e dos órfãos. Por essa longa peregrinação, cisgou juntara 90.000 rublos, porém não guardava para si um só copeque. Aliviava e curava os enfermos, pagava o ensino de crianças pobres e distribuía aos necessitados a comida que lhe davam. À noite, destinava-se a ele ao preparo do rapé, que vendia a fim de prover suas necessidades, e o que lhe sobrava era dos pobres. Foi sozinho no mundo, e, no entanto, o seu enterro teve o acompanhamento de grande parte da população de Vilna, cujos armazéns cerraram as portas. Sociedade de Paris, 15 de junho de 1865. Evocação. Excessivamente feliz, chegado enfim à plenitude do que mais ambicionava, e bem caro paguei, aqui estou entre vós, desde o cair da noite, agradecido pelo interesse que vos desperta o espírito do pobre mendigo, que com satisfação vai procurar responder às vossas perguntas. Pergunta. Uma carta de Vilna nos deu conhecimento das particularidades mais notáveis da vossa existência e da simpatia que essas particularidades nos inspiram nasceu o desejo de nos comunicar convosco. Agradecemos a vossa presença e, uma vez que quereis responder-nos, principiaremos por vos assegurar que muito felizes seremos se, para nossa orientação, pudermos conhecer a vossa posição espiritual, bem como as causas que determinaram o gênero de vida que tivestes na última encarnação. Resposta. Em primeiro lugar, concedei ao meu espírito, conscício da sua verdadeira posição, o favor de vos transmitir a sua opinião, com respeito a um pensamento que vos ocorreu quanto à minha personalidade, e reclamo previamente os vossos conselhos para o caso de ser falsa essa minha opinião. Parece-vos singular que as manifestações públicas tomassem tanto vulto para homenagear a memória do homem insignificante que soube, por seu espírito caridoso, atrair essa simpatia. Não me refiro a vós, caro mestre, nem a ti, prezado médium, nem a vós outros verdadeiros e sinceros espíritas. Falo, sim, para as pessoas indiferentes à crença, pois nisso nada houve de extraordinário. A pressão moral exercida pela prática do bem sobre a humanidade é tamanha que, por mais que materializada que esta seja, se inclina sempre, venera o bem, a despeito da sua tendência para o mal. Agora, as perguntas que da vossa parte não são ditadas pela curiosidade, mas simplesmente formuladas no intuito de ampliar o ensino. Uma vez que disponho de liberdade, vou, portanto, dizer-vos o mais sucintamente possível quais as causas determinadoras da minha última existência. Há muitos séculos vivia eu com o título de rei, ou, pelo menos, de príncipe soberano. Dentro da esfera do meu poder relativamente limitado em confronto com os atuais estados, era eu, no entanto, absoluto senhor dos meus vassalos, como todos dos seus destinos, e governava-os tiranicamente,
ou antes, digamos ao próprio termo, como algoz. Dotado de caráter impetuoso, violento, além de avaro e sensual, podeis avaliar qual deveria ter sido o destino dos pobres seres sujeitos ao meu domínio. Além de abusar do poder para oprimir o fraco, eu subordinava empregos, trabalhos e dores ao serviço das próprias paixões. Assim é que impunha uma dízima ao produto da mendicidade, e ninguém poderia acumular sem que eu antecipadamente lhe não tomasse uma cota avultada. Dessas sobras que a piedade humana deixava resvalar para as sacolas da miséria. E mais ainda, a fim de que não decrescesse o número de mendigos entre os meus vassalos, proibia aos infelizes darem aos amigos, parentes e fâmulos necessitados a parte insignificante do que ainda lhe restava. Em uma palavra, fui tudo quanto se pode imaginar de mais cruel em relação ao sofrimento e à miséria alheia. No meio de sofrimentos horrorosos, acabei por perder isso a que chamais vida. Tanto que minha morte era apontada como exemplo aterrador a quantos, como eu, posto que, em menor escala, tinham o mesmo modo de pensar. Como espírito, permaneci na erraticidade durante 3 séculos e meio. E quando ao fim desse tempo compreendi que a razão de ser da reencarnação era inteiramente outra, que não a seguida por meus grosseiros sentidos, obtive a força de preces, de resignação e de pesares a permissão de suportar materialmente os mesmos sofrimentos que infligira, e mais profundamente sensíveis que aqueles por mim ocasionados. Obtida a permissão, Deus concedeu que, por meu livre-arbítrio, aumentasse os sofrimentos físicos e morais. Graças à assistência dos bons espíritos, persisti na prática do bem e sou-lhes agradecido por me terem impedido de sucumbir sob o fardo que tomara nos meus ombros. Finalmente, preenchi uma existência de abnegação e caridade, que por si resgatou as faltas de outra, cruel e injusta. Nascido de pais pobres e cedo órfão, aprendi a ganhar o pão numa idade em que muitos consideram incapaz o raciocínio. Vivi sozinho, sem amor, sem afeições, e desde o princípio suportei as brutalidades que para com os outros havia exercido. Dizem que as quantias por mim esmoladas foram todas destinadas ao alívio dos meus semelhantes. É um fato inconcurso, ao qual, sem orgulho nem ênfase, devo acrescentar que muitíssimas vezes, com o sacrifício de privações relativamente imperiosas, aumentava o benefício que me permitiam fazer a caridade pública. Desencarnei calmamente, confiando no valor da minha reparação, e sou premiado muito mais do que poderiam ter cogitado as minhas secretas aspirações. Hoje sou feliz, felicíssimo, podendo afirmar-vos que todos quantos se elevam serão humilhados, como elevados serão todos quando se humilharem. Pergunta: tende a bondade de dizer-nos em que consistiu a vossa expiação no mundo espiritual e quanto tempo durou, a contar da vossa morte até o momento da atenuação por efeito do arrependimento e das boas resoluções. Dizei-nos também o que foi que provocou a mudança das vossas ideias no estado espiritual. Resposta: essa pergunta desperta-me muitas recordações dolorosas. Quanto sofri eu! Mas não, que não me lamento, apenas recordo. Quereis saber a natureza da minha expiação?
pois ei-la na sua terrível hediondez. Algoz que fui de todos os bons sentimentos, fiquei por longo tempo preso pelo perispírito ao corpo em decomposição. Até que esta se realizasse, vi-me corroído pelos vermes, o que muito me torturava. Quando me vi liberto das peias que me prendiam ao instrumento do suplício, mais cruel suplício me esperava. Depois do sofrimento físico, o sofrimento moral muito mais longo. Fui colocado em presença de todas as minhas vítimas. Periodicamente, constrangido por uma força superior, era levado a rever o quadro vivo dos meus crimes, e via física e moralmente todas as dores que a outrem fizera sofrer. Ah, meus amigos, que terrível é a visão constante daqueles a quem fizemos mal. Entre vós, tendes apenas um fraco exemplo no conforto do acusado com a sua vítima. Aí tendes, em resumo, o que sofri durante 3 séculos e meio, até que Deus, compadecido da minha dor e tocado pelo meu arrependimento, solicitado pelos que me assistiam, permitisse a vida de expiação que conheceis. Pergunta: algum motivo particular vos induziu a escolher a última existência subordinada à religião israelita? Resposta: não escolhi por mim mesmo, mas ouvi o conselho dos meus guias. A religião de Israel era uma pequena humilhação a mais na minha prova, uma vez que, como em certos países, a maioria dos encarnados menosprezam os judeus e, sobretudo, os judeus mendicantes. Pergunta: na terra, com que idade começaste a vossa obra de expiação? Como vos ocorreu o pensamento de vos desobrigar das resoluções previamente tomadas? Ao excederdes tão abnegadamente a caridade, tereis a intuição das causas que a isso vos predispunham? Resposta: meus pais eram muito pobres, porém inteligentes e avaros. Moço ainda, fui privado da afeição e carinho da minha genitora. A perda desta me causou tanto maior e fundo pesar, quanto meu genitor, dominado pela avidez de lucros, me abandonava completamente. Quanto aos meus irmãos, todos mais velhos do que eu, não pareciam aperceber-se das minhas mágoas. Foi um outro judeu quem, movido por sentimento mais egoístico do que caritativo, me recolheu em sua casa e me ensinou a trabalhar. O que isso lhe custara era largamente compensado pelo meu trabalho, que, aliás, excedia muitas vezes as minhas forças. Mais tarde, liberto desse jugo, trabalhei por conta própria. Mas em toda parte, no trabalho como no repouso, perseguia-me a saudade de minha mãe, e à medida que avançava em anos, a lembrança desse ser mais fundamente me gravara na memória, lamentando em demasia a perda do seu amor e do seu zelo. Não tardou, fosse eu o único dos meus, pois a morte em breve, dentro de meses, ceifou-me toda a família. Então, principiou a manifestar-se-me o modo pelo qual havia de passar o resto da vida. 2 dos meus irmãos deixaram órfãos, e eu, comovido pela recordação do que como órfão sofrera, quis preservar os pobrezinhos de uma juventude semelhante à minha. Não produzindo meu trabalho o suficiente para sustentá-los a todos, comecei a pedir esmolas, não para mim, mas para outros. A Deus não aprazia viesse eu o resultado da minha esmolaria, a consolação dos meus esforços. E assim foi que também os pobrezinhos me deixaram para sempre. Eu bem sabia o que lhes faltava, era a mãe. Resolvi, pois, pedir para as viúvas infelizes que,
sem poderem trabalhar para si e os filhinhos, se impunham privações fatais que acabavam por matá-las, legando ao mundo pobres órfãos abandonados e votados ao tormento que eu mesmo suportara. A esse tempo contava 30 anos, e naquela idade, saudável e vigoroso, viram-me pedir para a viúva e para o órfão. Penosos me foram os primeiros passos, a suportar mais de um epiteto deprimente. Quando, porém, se certificaram de que eu realmente distribuía pelos pobres o que recebia, quando souberam que a essa distribuição ainda juntava as sobras do meu trabalho, então adquiri certo conceito que não deixava de me ser grato. Durante os 60 e alguns anos dessa peregrinação terrena, nunca deixei de atender à tarefa que me impusera. Também jamais a consciência me fez sentir que causas anteriores à existência fossem o móvel do meu proceder. Um dia somente, e antes de começar a pedir, ouvi essas palavras: não façais a outrem o que não quiserdes que vos faça. Surpreendido pelos princípios gerais de moralidade contida nessas poucas palavras, muitas vezes parecia-me ouvi-las acrescidas destas outras. Mas fazei, ao contrário, o que quiserdes que vos faça. Tendo por auxiliares a lembrança de minha mãe, dos meus próprios sofrimentos, continuei a trilhar uma senda que a minha consciência dizia boa. Vou terminar esta longa comunicação dizendo obrigado. Imperfeito ainda, sei, contudo, que o mal só acarreta o mal. E, de novo, como já o fiz, me dedicarei ao bem para alcançar a felicidade. Cismels Ligou. Juliana Maria a Mendiga. Na comuna de Villate, perto de Nozay, Líger Inferior, havia uma pobre mulher de nome Juliana Maria, velha, enferma, vivendo da caridade pública. Um dia caiu num poço, do qual foi tirada por um conterrâneo. Que habitualmente a socorria. Transportada para casa, aí desencarnou pouco tempo depois, vítima do acidente. Era a voz geral que Juliana tentara suicidar-se. Logo no dia do seu enterro, a pessoa que lhe acudira, e que era espírita e médium, sentiu como que um leve contato de pessoa que estivesse próxima, sem que procurasse explicar-se a causa do fenômeno. Ao ter conhecimento do trespasse de Juliana Maria, veio-lhe o pensamento a visita possível do seu espírito. A conselho de um amigo seu da Sociedade de Paris, a quem tinha informado da ocorrência, fez a evocação com o intuito de ser útil ao espírito, não sem que pedisse previamente o conselho dos seus protetores, que lhe deram a seguinte comunicação: poderás fazê-lo e com isso lhe darás prazer, conquanto se torne desnecessário o benefício que tens em mente prestar-lhe. Ela é feliz e inteiramente devotada aos que se lhe mostraram compassivos. Tu és um dos seus bons amigos. Ela quase que te não deixa e contigo se comunica muitas vezes sem que o saibas. Cedo ou tarde os serviços são recompensados, e quando o não sejam pelo próprio beneficiado, o serão pelos que por ele se interessam, antes e depois da morte. Se acaso o espírito do beneficiado não estiver ainda reconhecido a sua nova situação, outros espíritos a ele simpáticos vêm dar o testemunho de sua gratidão. Eis aqui o que te pode explicar a sensação que tivestes no mesmo dia da passagem de Juliana Maria. Agora,
será ela a auxiliar-te na prática do bem. Lembra-te do que disse Jesus: aquele que se humilhar será exaltado. Tu verás o serviço que esse Espírito poderá prestar-te, desde que te peças assistência com o fito de ser útil ao próximo. Evocação. Boa Juliana, sei que sois feliz e é tudo quanto desejava saber. Isso não impede, porém, que de vós me lembre muitas vezes, bem como de não vos esquecer nas minhas preces. Resposta. Tem confiança em Deus, procure inspirar aos teus doentes uma fé sincera, porque assim alcançarás sempre o que desejares. Não te preocupes nunca com a recompensa, porque ela será sempre superior ao que podes esperar. Deus sabe recompensar justiceiramente a quem se dedique ao alívio dos seus irmãos, inspirado por absoluto desinteresse. A não ser assim, tudo é ilusão e quimera. É preciso ter fé antes de tudo, pois de outro modo nada se conseguirá. Lembra-te desse conselho e ficarás admirado dos seus resultados. Os 2 doentes que curaste são a prova do que te afirmo, pois no estado em que estavam, só com remédios nada terias conseguido. Quando implorares permissão a Deus para que os bons espíritos te transmitam fluidos benéficos, se não sentires um estremecimento involuntário, é que a tua prece não foi bastante fervorosa para ser ouvida. É só nestas condições que a prece pode tornar-se valiosa. Nem outra coisa resulta de dizer: Deus Todo-Poderoso, Pai de bondade e misericórdia infinita, permiti que os bons espíritos me assistam na cura tende piedade dele, Senhor. Restitui-lhe a saúde, porque sem vós eu nada posso fazer. Seja feita a vossa vontade. Tens feito bem em desdenhar os humildes. A voz daqueles que sofreu resignadamente as misérias deste mundo é sempre ouvida e nenhum serviço deixa jamais de ser recompensado. Agora, uma palavra a meu respeito, confirmativa do que te disse supracitadamente. O Espiritismo te explica a minha linguagem de espírito, sem que, aliás, me seja preciso entrar em minúcias a esse respeito. Outro sim, julgo inútil falar-te da minha existência anterior. A situação em que me conheceste na Terra te fará compreender e julgar as procedentes encarnações, nem sempre isentas de máculas. Condenada a uma existência miserável, enferma, inválida, mendiguei em toda a minha vida. Não acumulei dinheiro e na velhice as parcas economias não passavam de uma centena de francos, reservados para a hipótese de ficar amarrada no leito e entrevada. Deus, julgando suficiente a expiação e a prova, deu-lhes um termo e libertou-me da vida terrestre sem sofrimentos, porquanto não me suicidei, como a princípio julgaram. Desencarnei subitamente à borda do poço, quando a Deus enviara da terra a minha última prece. Depois, pela declividade do terreno, meu corpo resvalou naturalmente. Não sofri ao dar-se ao meu trespasse, e sou feliz por ter cumprido a minha missão sem vacilações, resignadamente. Tornei-me útil na medida das minhas forças, evitando sempre prejudicar os meus semelhantes. Hoje recebo o prêmio e dou graças a Deus, ao nosso Divino Mestre, que mitiga o travo das provações, fazendo-nos esquecer, quando encarnados, as faltas do passado, ao mesmo tempo que nos põe no caminho almas caridosas, outros tantos auxiliares que atenuam
peso e o fardo das nossas culpas anteriores. Preserva tu também, que, como eu, serás recompensado. Agradeço-te as boas preces e o serviço que me prestaste. Jamais o esquecerei. Um dia nos haveremos de tornar a ver e muitas coisas te serão explicadas. Coisas essas cuja explicação hoje seria extemporânea. Fica certo somente da minha dedicação de que estarei ao teu lado sempre que de mim precisares para aliviar aqueles que sofrem. A mendiga velhinha, Juliana Maria. Evocado a 10 de junho de 1864, na Sociedade de Paris, o espírito de Juliana ditou a seguinte mensagem: Caro presidente, obrigada por quererdes admitir-me ao vosso centro. Previstes, sob o ponto de vista social, a superioridade das minhas antecedentes encarnações. Pois, se voltei à terra com a prova de pobreza, foi para punir-me do vão orgulho com que repelia os pobres, os miseráveis. Assim, passei pela pena de talião, fazendo-me a mais horrenda mendiga desse país. Mas, ainda assim, como que para certificar-me da bondade de Deus, nem por todos fui repelida, e esse era todo o meu temor. Também foi sem queixumes que suportei a provação, pressentindo uma vida melhor, da qual não tornaria ao mundo do exílio e da calamidade. Que ventura há desse dia em que a nossa alma rejuvenescida pode franquear a vida espiritual para ir rever os seres amados. Sim, porque também amei e considero-me feliz pelo encontro daqueles que me precederam. Obrigada a esse bom amigo que me facultou a expressão do reconhecimento. Sem a sua mediunidade, eu não lhe poderia provar agradecida que minha alma não se esquece das benéficas influências de um coração bondoso como o seu, recomendando-lhe que procure progredir em sua divina crença. Já que ele tem por missão regenerar as almas transviadas, que fique bem perto do meu auxílio, e eu posso retribuir-lhe pelo cêntuplo o que fez por mim, instruindo-o na senda que percorreis. Agradecei ao Senhor por permitir que os bons espíritos vos orientem, a fim de animardes o pobre nas suas mágoas e deterdes o rico no seu orgulho. Capacitai-vos de quanto é vergonhosa a repulsa para com os infelizes, servindo-vos o meu exemplo, a fim de evitardes o retorno à terra na expiação das faltas que vos coloquem tão baixo a ponto de serdes socialmente considerado a escória da sociedade. Juliana Maria. Transmitida esta comunicação, ele, por sua vez, obteve a que se segue e o que, aliás, uma confirmação. Pergunta. Boa Juliana, uma vez que é vosso desejo auxiliar-me com os vossos conselhos, a fim de que me adiante em nossa santa doutrina, vinde comunicar-vos comigo, certa de que me esforçarei por aproveitar-vos os ensinamentos. Resposta. Lembra-te da recomendação que vou fazer e não te afaste nunca dela. Procura sempre ser caridoso na medida de tuas forças. Compreendes a caridade tal como deve ser praticada em todos os atos da vida. Não tenho necessidade, por conseguinte, de aconselhar-te de uma coisa da qual podes tu mesmo ser o juiz. Todavia, dir-te-ei que sigas a voz da consciência, a qual jamais te enganará, desde que a consultes sinceramente. Não te iludas com as missões a cumprir, pequenos e grandes, cada qual tem a sua missão.
Penosa foi a minha, porém eu fazia jus a tal punição em consequência das precedentes existências, como confessei ao bom presidente da Sociedade Matriz de Paris, que um dia vos há de congregar a todos. Esse dia vem menos longe do que supõe, pois o Espiritismo caminha a passos largos, apesar de todos os óbices que se lhe antepõem. Segui, pois, sem temores, fervorosamente, adeptos, segui que vossos esforços serão coroados com outros tantos êxitos. Que vos importa o que vós possam dizer? Colocai-vos acima da crítica irrisória, a qual recairá sobre os próprios adversários do Espiritismo. Ah, os orgulhosos, julgam-se fortes, pensando que podem aniquilar-vos, mas, bons amigos, tranquilizai-vos e não receeis enfrentá-los, porque são menos invencíveis do que porventura possais supor. Dentre eles, há muitos receosos de que a verdade lhes venha derrubar os olhos. Esperai que acabarão por vir auxiliar a coroação da obra. Juliana Maria. Aqui está um fato repleto de ensinamentos. Quem se dignar meditar sobre estas 3 comunicações, nelas encontrará condensados todos os grandes princípios do Espiritismo. Logo na primeira comunicação, o Espírito manifesta a sua superioridade pela linguagem, como gênio benfazejo e como que metamorfoseada, essa mulher radiante vem proteger aqueles mesmos que a desprezaram sobre os andrajos da miséria. É a aplicação dessas máximas evangélicas. Os grandes serão rebaixados e os pequenos serão exaltados. Felizes os humildes, felizes os aflitos, porque serão consolados. Não desprezeis os pequenos, porque aqueles que vos parece pequeno neste mundo pode ser bem maior do que julgais.